Você acha que seu dinheiro simplesmente desaparece? A grande verdade é que ele sempre encontra um destino. A grande pergunta é: foi você quem escolheu esse caminho? Na segunda-feira, o despertador tocou como sempre. O café foi preparado, o trabalho começou. O trânsito continuava exatamente igual. Nada havia mudado do lado de fora, mas dentro da cabeça de Salário Suado, alguma coisa estava diferente. Nos últimos meses, ele havia aprendido muitas coisas. Descobriu que pequenas parcelas se acumulam, que compras por impulso parecem inofensivas, que promoções nem sempre significam economia, que assinaturas excessivas continuam cobrando, que o cartão pode criar uma falsa sensação de riqueza, que pequenas decisões repetidas todos os dias mudam completamente o final do mês. Começa agora Quem Comeu Meu Dinheiro? Mas uma pergunta ainda permanecia. Se eu já sei de tudo isso, por que ainda é tão difícil colocar em prática? Ele abriu novamente o caderno, passou lentamente pelas páginas. Ali estavam todas as anotações dos últimos episódios. Frases, reflexões, perguntas, pequenas descobertas. E então escreveu uma nova frase. Conhecimento sem ação não muda resultado. Ele ficou olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Depois sorriu, porque percebeu que havia chegado a hora de dar o próximo passo. Dindim apareceu sobre a mesa, sentou-se ao lado do caderno, olhou para a nova anotação. Depois perguntou: "Você percebeu uma coisa?" Salário Suado levantou os olhos. "O quê?" Dindim respondeu calmamente. "Até agora, você passou semanas descobrindo para onde o dinheiro estava indo. Agora chegou o momento de decidir para onde ele deve ir." Salário Suado permaneceu em silêncio. Nunca tinha pensado dessa forma. Sempre olhava para o dinheiro depois que ele desaparecia. Nunca antes. Dindim continuou. "O dinheiro gosta de receber ordens. Quando ninguém decide o destino dele, outras pessoas decidem. As lojas, os aplicativos, as propagandas, os impulsos, as promoções, as notificações. Alguém sempre escolhe. A pergunta é: quem vai escolher desta vez?" Naquela noite, Salário Suado pegou uma folha em branco. Escreveu apenas uma palavra no topo: planejamento. Nada de planilhas complicadas, nada de fórmulas difíceis. Apenas uma folha, uma caneta e algumas perguntas. Quanto entra? Quanto realmente precisa sair? Quanto pode esperar? Quanto quero guardar? Enquanto escrevia, percebia algo curioso. Pela primeira vez, não estava apenas reagindo às contas, estava antecipando as decisões. Era como desenhar um mapa, antes de iniciar a viagem. Capitão Crédito apareceu sorrindo. "Como sempre." Olhou para a folha, depois riu. "Planejamento? Você acha mesmo que a vida segue planejamento? Sempre aparece um gasto inesperado. Sempre acontece alguma coisa. Sempre surge uma promoção. Sempre existe uma oportunidade." Salário Suado respondeu tranquilamente: "Sim, imprevistos existem. Mas justamente por isso, eu preciso me organizar. Porque quem não planeja o esperado, também não consegue enfrentar o inesperado." Capitão Crédito cruzou os braços. Não respondeu, mas também não parecia convencido. Enquanto preenchia a folha, Salário Suado percebeu outra coisa. Durante muito tempo, ele acreditou que planejamento servia para limitar, para proibir, para impedir compras. Mas agora enxergava diferente. Planejamento não era prisão, era liberdade. Porque quando existe organização, cada decisão deixa de ser um susto. Você sabe quanto pode gastar, quanto precisa guardar, quanto realmente está disponível, sem culpa, sem medo, sem surpresa. Dindim sorriu. Agora você começou a entender. Planejar não significa dizer não para tudo. Significa escolher o melhor momento para dizer sim. Investimento tímido aproximou seu pequeno vaso. A planta já estava visivelmente maior, ainda pequena, mas muito mais forte do que no primeiro episódio. Ele olhou para Salário Suado. Depois falou calmamente. Toda árvore começa parecendo pequena, todo patrimônio também. Ninguém percebe crescimento de um dia para o outro, mas quem continua cuidando,
colhe resultados que parecem impossíveis para quem desistiu cedo. Salário Suado observou aquela pequena planta. Lembrou de todos os momentos em que dizia: "Quando sobrar dinheiro, eu começo." Agora entendia. Talvez nunca sobrasse. Talvez fosse preciso criar esse espaço, antes que o restante do dinheiro encontrasse outro destino. Antes de fechar o caderno, Salário Suado escreveu mais uma frase, dessa vez bem grande, no centro da página. Todo salário precisa de uma missão. Ele ficou alguns segundos olhando para aquelas palavras. Percebeu que durante anos tratou o dinheiro como alguém sem direção. Entrava na conta, saía aos poucos e desaparecia. Agora seria diferente. Antes mesmo de o próximo salário chegar, cada parte dele já teria um propósito. As contas essenciais, a reserva, os objetivos, o lazer. Tudo começaria com uma decisão, não com um impulso. Dindim fechou o caderno lentamente. Capitão Crédito observava em silêncio. Investimento Tímido regava sua pequena planta. E, pela primeira vez desde o início dessa história, Salário Suado teve a sensação de que não estava apenas aprendendo sobre dinheiro, estava aprendendo a assumir o controle dele. Na manhã seguinte, Salário Suado acordou alguns minutos mais cedo. Não porque precisava, mas porque queria começar o dia de um jeito diferente. Preparou o café, sentou-se à mesa, pegou novamente o caderno. Ao lado dele, o celular, ainda sem abrir o aplicativo do banco. Primeiro, olhou para as anotações. Depois respirou fundo. Naquele momento, percebeu uma coisa importante. Durante anos, sempre começou o mês reagindo. Recebia o salário, esperava as contas aparecerem. Depois tentava organizar o que sobrava. Agora, pela primeira vez, a ordem seria diferente. Primeiro, o plano. Depois, o dinheiro. E somente então, as decisões. Parecia uma mudança pequena, mas dentro da cabeça dele era uma transformação enorme. Dindim apareceu sentado sobre o caderno, com aquele jeito tranquilo de sempre. Olhou para Salário Suado e perguntou: "Você já percebeu que o dinheiro é parecido com água?" Salário Suado sorriu. "Como assim?" Dindim respondeu: "Se você não criar um caminho, a água escorre para qualquer lado. O dinheiro também. Se você não decidir para onde ele vai, ele simplesmente encontra outro destino. Uma promoção, uma propaganda, uma compra por impulso, um aplicativo, uma assinatura, um parcelamento. Sempre existe alguma coisa esperando. Por isso, o segredo não é apenas ganhar mais, é dar direção ao que você já ganha." Salário Suado ficou em silêncio. Era exatamente isso que nunca tinha feito. Sempre esperava o dinheiro desaparecer, para depois perguntar onde ele havia ido. Na folha seguinte do caderno, ele escreveu 4 palavras: essencial, importante, objetivos, lazer. Nada complicado, nada cheio de números, apenas 4 espaços. Então começou a pensar: o que realmente mantém minha vida funcionando? O que é importante, mas pode esperar alguns dias? O que me aproxima dos meus sonhos? E o que existe apenas para me divertir? Enquanto escrevia, percebia que muitas compras do passado jamais encontrariam espaço naquela folha, porque não eram essenciais, nem importantes, nem ajudavam em algum objetivo, e muitas vezes nem traziam felicidade por muito tempo. Capitão Crédito apareceu novamente, dessa vez com um catálogo enorme nas mãos, cheio de ofertas, descontos, parcelamentos, cashback, e começou a falar: "Você está pensando demais. Dinheiro foi feito para circular. Você trabalha, você merece, você pode comprar. Olha só essa oferta, olha esse desconto, olha essa condição." Salário Suado ouviu tudo, sorriu e respondeu com calma: "Antes eu olhava para o preço. Hoje eu olho para o impacto." Capitão Crédito fez uma expressão de surpresa. "Impacto? Sim. Quanto isso tira dos meus objetivos? Quanto isso atrasa meus planos? Quanto tempo de trabalho representa?" Pela primeira vez, Capitão Crédito não encontrou uma resposta rápida. Investimento Tímido aproximou seu pequeno vaso. A planta estava crescendo lentamente.
Folhas novas começavam a aparecer. Ele olhou para salário suado e perguntou: "Você sabe qual é a diferença entre gastar e investir?" Salário suado pensou alguns segundos. "Acho que investir é esperar o dinheiro crescer." Investimento tímido sorriu. "Também. Mas existe outra diferença. O gasto termina quando você paga. O investimento continua trabalhando, mesmo depois que você vai dormir." A frase ficou ecoando na cabeça de Salário Suado. Quantas vezes ele havia trabalhado muito para comprar coisas que paravam de ter importância poucos dias depois? E quantas vezes havia deixado de investir? Porque achava que precisava de muito dinheiro para começar? Na volta para casa, Salário Suado observava as pessoas caminhando pelas ruas. Algumas carregavam muitas sacolas, outras apenas uma mochila. Algumas pareciam muito ocupadas, outras caminhavam com calma. Foi então que surgiu uma pergunta: o que realmente significa ser rico? Ter muitas coisas? Ou ter tranquilidade? Ter um carro mais novo? Ou dormir sem preocupação com a próxima fatura? Ter dezenas de compras parceladas? Ou liberdade para escolher? Pela primeira vez, ele percebeu que riqueza talvez tivesse muito mais relação com paz do que com aparência. Ao chegar em casa, Salário Suado escreveu outra frase no final do caderno: "Eu não quero apenas ganhar dinheiro, eu quero aprender a manter o dinheiro." Depois acrescentou outra: "E fazer esse dinheiro trabalhar por mim." Ele fechou o caderno lentamente. Dindim sorriu. Investimento tímido continuava cuidando da pequena planta. Capitão Crédito permaneceu observando. Sabia que aquela batalha ainda não havia terminado. As promoções continuariam aparecendo, os anúncios também. Os impulsos jamais desapareceriam completamente. Mas agora existia algo novo, um plano, uma direção e, principalmente, uma consciência que antes não existia, porque controlar o dinheiro nunca foi apenas fazer contas, sempre foi aprender a tomar decisões melhores, uma de cada vez, um dia de cada vez, um mês de cada vez. E é exatamente assim que uma vida financeira começa a mudar, não em um grande acontecimento, mas em centenas de pequenas escolhas feitas de forma consciente. E se você quer entender mais padrões como esse que influenciam suas decisões financeiras todos os dias, esse canal vai continuar te mostrando isso. Porque o dinheiro raramente desaparece sozinho. Quase sempre existe um motivo. E aqui nós vamos descobrir juntos quem está comendo seu dinheiro. Obrigado por dedicar esses minutos para cuidar melhor do seu dinheiro. Até o próximo vídeo.